Esta pergunta de matemática caiu na seleção da Escola de Preparação de Cadetes do Ar de 2013. Vamos dar uma olhadinha nela? Hoje, 29 de julho de 2012, José tem o dobro da idade que Luiz tinha quando José tinha a idade que Luiz tem. Quando Luiz tiver a idade que José tem, a soma das idades deles será 90 anos. Em 29 de julho de 2017, a razão entre as idades de José e Luiz, nessa ordem, será: essas questões que envolvem comparação de idade entre pessoas, a melhor forma de iniciar a resolução é fazendo uma linha do tempo com as relações entre as idades. Vamos lá. Então, hoje é 29 de julho de 2012, como diz o texto, e José tem duas vezes a idade que Luiz tinha num passado que a gente não sabe qual é. E ao mesmo tempo ele diz que Luiz tem a idade que José tinha nesse mesmo passado. E depois ele fornece uma outra relação. Ele fala que num futuro, que ele não diz qual é, a soma da idade de Luiz, que é 2L, que é a mesma que José tem hoje, com a de José somará 90 anos. Ou seja, 90 menos a idade de Luiz é a idade de José. Outra informação que é importante nessas comparações entre idades é que as diferenças entre as idades não mudam. Por exemplo, se hoje eu sou 2 anos mais velho que minha irmã, amanhã eu serei 2 anos mais velho, daqui 5 anos eu serei 2 anos mais velho, e assim por diante. Não muda essa relação. Então, vamos fazer isso com as idades de José e Luiz. Então, lá nesse passado, a diferença de idade entre José e Luiz era J menos L. Hoje, a diferença deles é 2L menos J. E nesse futuro, onde a soma da idade deles dá 90, a diferença de idades é 90 menos 4L. Ou seja, já que a diferença entre as idades não muda, essa relação J menos L é igual a essa relação 2L menos J, que é igual a essa relação 90 menos 4L. Ou seja, nós temos um sistema. A gente pode resolver isso de forma algébrica, comparando as relações. Podemos resolver por sistemas, podemos resolver por escalonamento de matrizes, ou esse mesmo sistema. Vamos resolver igualando as identidades. Então, na primeira aqui, J menos L é igual a 2L menos J. Daí nós tiramos que 2J é igual a 3Ls. A primeira relação que nós temos. Agora a gente pode igualar o 90 menos 4L, que é o único que tem um número, que pode resultar numa informação importante, com essa igualdade aqui de 2L menos J ou J menos L. Eu já fiz com as duas e é mais fácil, algebricamente, fazer com a J menos L. Vamos lá, então. Depois, se vocês quiserem tentar fazer com a outra relação aqui, eu só vai dar uma continha mais complicada, mas o resultado é o mesmo. Então, J menos L é igual a 90 menos 4L. Ou seja, J é igual a 90, passando esse L para cá, fica menos 3L. Mas nós sabemos quanto é 3L. A gente tirou aqui na primeira relação. 3L é igual a 2J. Vamos substituir para ver como fica. J é igual a 90 menos 2J agora, porque 3L é igual a 2J. Daí nós temos 3J é igual a 90. Ou seja, J é igual a 30 anos. Ou seja, a idade de José lá naquele passado inicial é 30 anos. Já que nós temos J, a gente pode voltar na primeira relação e descobrir a idade de Luiz. Ou seja, 2 vezes 30 é igual a 3L, logo a idade de Luiz lá naquele passado inicial é de 20 anos. Com isso a gente tem tudo, né? Ou seja, a gente tem a diferença entre a idade deles, que é 30 menos 10, que são 30 menos 20 anos, que são 10 anos, e assim por diante. Temos as três incógnitas, que é a diferença de idade e a idade dos dois. Vamos substituir numa outra planilha? Então, naquele passado, José tinha 30 anos e Luiz 20 anos. A diferença de idade entre eles é 10 anos. Hoje, 29 de julho de 2012, José tem o dobro da idade de Luiz naquela época, ou seja, 40 anos. E José tem a mesma idade que Luiz tem a mesma idade que José naquele passado, ou seja, 30 anos. Só para confirmar,
A diferença de idade deles é a mesma, de 10 anos. E o que o exercício pede é quanto é a idade deles em 2017, ou seja, 5 anos depois de hoje, que é 2012. Então, José vai passar a ter 40 mais 5, que é 45, e Luiz, 30 mais 5, que é 35. A diferença de idade deles, só para confirmar, continua a mesma. Mas não é bem isso que o exercício pede. Ele pede qual é a razão entre a idade de José e a idade de Luiz. Vamos lá? Então, é 45 sobre 35, que dá 9 sétimos. Ou seja, é a resposta B do exercício. Ok, moçadinha?